Eu acho que, assim, é muito importante tu confiar muito no teu treinador. Eu sei que tem momentos que é super desafiador correr e que dá vontade de desistir, largar tudo, mas, assim, lembra do teu propósito, porque é só o teu propósito que vai te segurar nos momentos mais difíceis. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, para quem ainda não me conhece, eu sou professora da Curfit e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. O nome dela é Mariana Sanseverino. Ela é muito, muito, muito especial para mim especificamente, porque é minha prima, né, uma maratonista incrível, e eu convidei ela então pra gente falar um pouco sobre a corrida, mas principalmente ressaltando alguns aspectos psicológicos, né, no preparo para a maratona. Porque a Mari, né, vou te chamar de Mari ao longo aqui para facilitar, ela é gente como a gente, né? Mas ela também tem esse outro lado de atleta e a gente vai querer saber como que tu faz também para incluir todas esses papéis, digamos assim, na tua vida. Mari, eu vou pedir para tu te apresentar e agradecer em nome de toda a comunidade Curfit por tu ter aceitado estar aqui com a gente. Isso. Imagina, eu fico super honrada com o convite. Eu gosto muito de correr, né? Tenho outra profissão. Corrida não me dá dinheiro, mas eu gosto muito de correr e gosto de falar sobre o assunto, então é um prazer estar aqui. Bom, eu sou psicóloga, né? E corro, faço corrida desde 2017. E desde então, fiz várias provas já de... uma prova de 5, depois provas várias de 10 quilômetros. Fiz provas também que a gente vai intercalando, assim, vai passando bastante, tipo a Volta à Ilha, a TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí. E nesse período eu fiz 2 meia maratonas e 2 maratonas. Né? A minha última foi a de Porto Alegre. Que legal. E recentemente a gente teve o dia do maratonista e da maratonista. Sim. O dia da maratonista. Então, te parabenizar também por esse dia, por essa conquista, porque não é qualquer um que corre uma maratona. E a minha primeira pergunta para ti é bem nesse sentido, assim, de como começou a tua trajetória na corrida. Por que tu resolveu ir para essa modalidade de exercício? Então, é até engraçado, eu tava no almoço antes e surgiu essa pergunta, porque eu falei que eu vim aqui. O que aconteceu? Em 2017 eu tava me formando e tava bem naquele momento, assim, pré-formatura, do tipo, o que vai ser da minha vida, aquele limbo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E eu lembro que na época minha irmã menor tava fazendo crossfit e ela teve um campeonato de crossfit e eu fui assistir o campeonato e eu achei muito legal, porque era muita gente e era uma energia muito boa e o pessoal tava muito pilhado. E me chamou a atenção do tipo, nossa, que legal, um monte de gente reunida para um propósito que é bem saudável, além de tudo. Eu, nossa, quero isso. Só que eu não me identificava muito com crossfit. Entendi. E eu falei com a minha mãe não corre, mas eu falei com a minha mãe, mãe, eu fiquei com muita vontade de fazer alguma atividade, assim, de grupo, né, alguma coisa que tenha esse tipo de prova, que junte pessoas, e daí ela disse, quem sabe entra para um grupo de corrida, pior. E daí eu fui no Google, fui pesquisando, selecionei alguns, eu não sabia nada, não sabia nem que isso existia até então. Selecionei alguns, entrei em contato com o Clube da Endorfina, que é onde eu treino desde então, e daí o Gabi me respondeu, e eu lembro que, assim, pra mim, eu escolhi o grupo porque eu tava na semana da formatura quando eu mandei mensagem pra ele, e daí ele disse, não, a gente tem treino segunda, quarta, sábado, vem, pode vir uma segunda e uma quarta, daí tu vê, porque são treinos diferentes, tu conhece. E eu disse, ótimo, quero, mas essa semana eu me formo, dá pra ser na próxima? E daí ele disse, com certeza, vem na próxima. Daí ele, nossa, formatura, um período legal. E ele, assim, foi tão gentil comigo, e eu tava no momento que eu tava mais sensível, que eu vou nesse. E treino lá desde então. Que legal, que legal. E eu fiquei pensando, acho que tu falou, né, trouxe a questão do CrossFit, de achar um grupo também com quem tu te identificasse para fazer uma prática de exercício, mas qual foi o teu objetivo inicial com a corrida? E já, se tu puder falar também, se ele se transformou hoje, se é o mesmo objetivo lá de quando tu começou, como é que é? Quando eu comecei, eu jamais almejei correr uma maratona, então, né, super se transformou. Lá no início, o meu objetivo era mudar a minha relação com a cidade, porque eu tinha feito intercâmbio, já tinha feito, acho que fiz intercâmbio em 2016, alguma coisa assim.
Não lembro agora. 2014, enfim. Por ali, por ali. Por ali, em algum momento dali. E fui pra Barcelona, fiquei 1 ano em Barcelona, e eu gostava muito, assim, de poder explorar a cidade a pé. Isso era uma das coisas que eu mais valorizava, de sair, chegar a qualquer horário em casa e poder andar. E quando eu voltei pra Porto Alegre, eu senti muito essa parte, principalmente, do tipo... De ver o quanto que eu não andava, e eu ficava com medo, e sentia medo. E eu queria algo que me permitisse circular mais, andar pela cidade a pé. Então, esse também foi um grande objetivo, né? Que a corrida, pra mim, ressignificou muito a minha relação com Porto Alegre, porque eu já corri em muitos lugares daqui. Inclusive, na vinda pra cá, passei pela Zenha, já corri na Zenha, porque a prova passa lá. E é poder isso, sabe? Andar pela cidade a pé, pela cidade que eu moro. Começou assim, eu realmente aprendi a correr no grupo. Tipo assim, eu não sabia correr. Mesmo, não sabia respirar, não sabia nada. Tipo, né, óbvio, é instintivo, a gente consegue fazer, mas eu não tinha nada de técnica. E eu lembro que, no início, o Gabi foi me conduzindo, então eu corria, caminhava, corria. Daí a minha primeira prova de 5 quilômetros, tinha a opção de fazer 3, 5, 10 e 21. E eu ia me inscrever para os 3 e o Gabi, não, 5 tu já fez em treino, tu consegue fazer 5. E deu, tá, vamos lá. Daí fui, tu até foi assistir essa prova. Foi muito legal. Tava lá tu, a Remes. E foi minha primeira prova. Deu, que massa. E eu lembro que em 2018, as minhas colegas da corrida, elas estavam se preparando pra meia. E elas, Mari, vai ser legal. Só que na época eu não me sentia preparada pra fazer uma meia, assim. Ainda me assustava, né? Os 21 quilômetros, eu... achava muito... Não tava pronta, não tava com a cabeça pronta. E pra mim, tanto a meia maratona quanto a maratona, era muito importante ir com a cabeça pronta. E hoje, olhando pra trás, eu valido muito a Mariana do passado. Porque são provas muito desafiadoras. O teu mental é muito testado, assim, em muitos momentos da prova, no ciclo de treinamento. Então, tu tem que estar muito certa de que tu quer fazer aquilo. Porque senão... não sustenta, sabe? Então, em 2019, eu senti vontade de fazer a meia, me preparei, fiz o ciclo. E quando eu fiz a prova, eu achei muito legal. Tipo assim, eu gostei dessa coisa de também tomar gel, porque a distância maior tu tem que, né, suplementar. E quando a gente tava chegando na época, a maratona e a meia largavam juntas. E daí a meia, ela acabava e o pessoal da maratona seguia, mas a gente corria um bom trecho juntos. E eu cheguei da meia me sentindo muito bem. Tipo assim, eu tava com muita energia. Eu super poderia continuar. E eu lembro que quando eu parei de correr e eu vi o pessoal da maratona seguindo, ali me despertou. Tá, eu quero essa. Quero mais um desafio. Então, tu diria que hoje o teu objetivo já tá mais relacionado com progredir dentro da corrida, assim. Ele começou com se relacionar com a cidade, mas foi progredindo para esses desafios, talvez. É verdade, é isso mesmo. Agora que tu colocou assim, Interessante. Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, como tu falou em ciclo de treino, tudo. Tu já tinha tido alguma experiência com competição? Tu já tinha sido atleta em algum momento? Um super não. Um super não. Um super não, nossa. E isso é, né, aspectos psicológicos na prática da corrida. Isso é engraçado, porque pra mim, construir a mente de que eu podia ser uma atleta foi uma construção mesmo, porque na escola eu jogava, fazia educação física, essas coisas, mas eu nunca fui muito do esporte. Depois, na faculdade, assim, fazemos, mas não engajava, sabe? Nenhum esporte eu engajava. Tipo assim, uma época eu fiz tênis eu gostava, mas não era aquela coisa... O esporte não tinha um espaço muito importante na minha vida, era quase como se fosse uma obrigação pra me manter saudável. E daí eu não sustentava aquilo muito tempo, assim. Eu ia, parava, trocava. Pra mim, assim, o que trouxe uma vida... Acho que é uma vida hoje mais de atleta, né? Amadora, totalmente. Sim. Mas foi a corrida. E tu te identifica como atleta? Pois então, né? Meio... Meu noivo disse que sim. Então eu vou... assim, eu tenho uma rotina que é muito... o meu trabalho ocupa bastante, como psicóloga, né? Ocupa a maior parte do meu dia, mas a
a minha vida de atleta, ela tem um papel muito importante. Assim, desde a minha alimentação, até o horário que eu vou dormir, até o horário que eu acordo todos os dias, até onde eu invisto meu dinheiro. Então, Sim. Assim, eu vivo muito o esporte hoje. Que legal. É. E por isso que lá no início eu falei, gente como a gente, né? Mas eu fiquei pensando, tu já falou em alguns momentos, né? A preparação mental, aspectos psicológicos, né? Que é justamente o nome da nossa conversa de hoje. E recentemente tu escreveu um texto que eu achei super bonito, assim, conectando a maratona com alguns ensinamentos que tu aprendeu na corrida e acho que te preparando para esse momento e com a prova mesmo da maratona, que já foram 2 provas, né? Que tu leva pra vida, né? Como um todo, assim. Não sei se tu poderia compartilhar com a gente, assim, o que tu foi aprendendo com o esporte que fez com que ele tomasse essa proporção na tua vida. Sim. Eu sou muito grata ao esporte, porque por muito tempo eu me via, assim, como uma pessoa... hoje eu vejo o quanto é duro falar isso de mim mesma, mas... Enfim, né? Vou abrir aqui meu coração, né? Porque outras pessoas talvez se sintam assim também, mas eu me vejo muito como fraca, sabe? De, tipo, mental fraco mesmo. A minha sensação é que eu tinha pouca tolerância, como eu tinha, né, assim... tinha crise de ansiedade desde muito nova, desde adolescente. A minha impressão é que, nossa, eu não consigo tolerar muito desconforto. E a corrida mudou isso muito pra mim, porque na corrida a gente tolera muito desconforto. E verdade. Assim, eu acho que é impossível tu fazer um ciclo de maratona sem dor. E não digo dor de lesão, né? Porque, por favor, vão ao médico se lesionar. Mas o volume, ele dói, né? E isso, pelo menos assim, todas as pessoas que eu falo, todos os meus colegas, podcasts que eu escuto de corrida, o volume dói. Então, tu pode não estar machucada sabe, com nada. A minha primeira maratona eu corri, não tava lesionada, mas a perna sente, não tem como, são 42 quilômetros, então tu tolera muita coisa. 42, 195, 195, né? É verdade. 195 são muito importantes. São mesmo, porque ali no final, olha... E acho que isso me trouxe muito, assim, de ver o quanto que eu era forte, muito mais forte do que eu visualizava, e o quanto a corrida também me possibilitou enfrentar os meus maiores medos, né? E assim, e acho que o fato dela ter, e por isso foi muito bom, assim, cada um tem o seu caminho, né? Mas eu agradeço muito a como foi o meu processo, porque quando eu tive realmente que enfrentar medos que pra mim são muito grandes, a minha cabeça, a minha ligação com a corrida já era muito forte. Então, tipo, esse último ciclo da maratona foi o mais difícil pra mim. Foi o momento em que foi mais difícil correr esses últimos... Agora não, né? Agora eu tô de boa. Mas ali no ciclo foi o momento que foi mais difícil correr pra mim. Eu pensei várias vezes em desistir. Mas assim, eu tinha muita convicção de que eu amo correr e isso me segurou ali. Porque, nossa, assim, foi muito enfrentamento. Então, acho que nisso eu sou grata à corrida também. Por me possibilitar enfrentar, seguir em frente e ver que eu posso seguir fazendo aquilo, e eu acho que eu consigo generalizar isso para várias outras áreas da minha vida, né? Que também eu consigo enfrentar e seguir em frente. Então, sim, do tipo, se eu corri uma maratona... dá uma sensação de heroína, né? Nada mais me para. O que me pararia? Por que eu vou ter medo, né, de um ou outro desafio? Muito legal. Mas, assim, eu queria ressaltar, então, algumas coisas que eu ouvi na tua fala. Acho que até para ser um pouco didático para quem tá nos ouvindo, assim. E trazendo a importância da psicologia para esse mundo do esporte, que não é só esporte, que é exercício físico, assim, que é a vida, né? Então, tu começou falando até um pouco da tua identidade. Quem é a Mariana? Será que a Mariana é uma pessoa fraca? Será que ela é atleta? Puxa, atleta, né? Sim. O meu noivo diz que eu sou atleta, então... E isso, tu não vai me deixar mentir aqui sozinha, mas é algo que a gente trabalha em terapia, né? Quem é a pessoa que tá ali, como é que a pessoa se identifica, né? E o quanto que a corrida te ajudou, auxiliou nesse processo de tu ir te identificando, podendo te acolher, né? Mais e pensar que, bom, tem provas que são mais difíceis, tem ciclos, talvez, de treinos, como tu estava falando agora, que vão ser mais difíceis, mais desafiador, porque tem coisas que se atravessam, a vida se atravessa, né?
Então, a gente teve, compartilhando um pouco da nossa vida, a gente teve uma perda recente do nosso avô, né? Que por mais que tenha sido um homem idoso que faleceu, que a gente espera em alguma medida, mas é um luto, né? O quanto que isso mexe com a nossa vida. A gente perdeu também um tio por câncer, e isso tudo impactou na nossa vida, né? Mas o quanto o exercício nos tornou fortes, não sei, tô falando por mim, não sei se por ti também, de inclusive enfrentar esses momentos, né? Que são muito doloridos. As duas coisas, elas se alimentam, né? Porque da mesma forma, enfrentar isso e enfrentar... Que é aquela coisa, né? Do tipo, se permitir... O nosso vô morreu no meu primeiro ciclo, a minha primeira maratona. E o nosso tio morreu no meu segundo ciclo. Mas, assim, as duas são bem recentes, né? E se somaram em alguma medida, e se talvez, somaram, né? Mais outras questões, né? Mais a separação Claro. dos meus pais, tipo assim, não falta coisa esse ano. Esse ano foi pesado. Mas, assim, da mesma forma que eu acho que o esporte, até pela parte, assim, de saúde, de endorfina, de te trazer uma rotina, porque, né, a gente perde alguém super... Cai o chão. Então, é como se fosse aquela segurança de, alguma coisa na minha vida tá estabilizada. Eu posso contar com isso, né? Exatamente, eu posso contar. E eu sou eu gosto muito de rotina, então isso pra mim me segura muito. Mas ajuda a organizar, né? Muito, muito. E da mesma forma o contrário, porque eu lembro que nesse ciclo, como tava um ciclo muito, muito difícil, eu pensava muito no vô, pensava muito no nosso tio também, e na prova eu pensei muito neles. Esse trecho aqui da Zenha, que eu vim agora, vim agora de carro, eu acho que a gente pegou esse trecho no quilômetro... Acho que era no 28, 27, 28. Então, assim... Da metade pro final já. E é aquele momento da prova que, tipo assim, falta bastante coisa ainda, né? Tu não tá lá já vislumbrando a chegada. Eu, pelo menos, não tô vislumbrando a chegada. Ao mesmo tempo, tu já correu bastante, então tu já tá com peso, né, nas costas. Enfim, tu já tá com uma quilometragem ali que tu tá carregando. E esse trecho da Zenha na prova, o pessoal falou muito porque ele fica vazio. É na Zenha que já não tem muita vista, assim, pra tu ficar, né? Sim, não é bonita, não é orla. Não é orla. Não vai ver o rio. E daí, assim... E ficava vazio de torcida, não tinha ninguém. Aqui, quando a gente chegava, não tinha ninguém, assim. No máximo, o pessoal na parada do ônibus, que às vezes até torcia, mas ainda assim. Só que quando a gente chegou nesse trecho, e agora foi legal que vindo pra cá, eu passei exatamente por esse lugar que a gente, acho que cruza ali Ipiranga, e daí se mantém à direita pra Zenha. Só que se tu olha reto, tu vê os cemitérios. Sim. E nessa hora da prova, que eu tava com essa quilometragem, tava cansada, eu olhei pros cemitérios e eu pensei no vô, e eu pensei no nosso tio, e foi pra mim um momento super emocionante, porque eu me conectei muito com eles, é até tentar não me emocionar, né? Porque... Eu já me emocionei. Dá pra chorar? Tá, então ótimo. Então eu vou falar exatamente como eu senti. Aqui é um lugar seguro. Mas ali eu pensei assim, nossa... Eles passaram por tanta coisa no final da vida deles, e a gente viu muito, né, Tchela, o quanto que eles sofreram, mas eles, assim, com um alto astral, com uma presença de espírito, e naquela hora eu só pensava assim, eles enfrentaram tanta coisa de um jeito tão... assim, honrável, talvez, louvável. Exatamente, admirável. Eu consigo enfrentar isso, né, tipo assim... Sou parente deles, eu também consigo fazer. E pra mim ali foi muito importante, assim. E vários colegas meus falaram, nossa, o pior trecho da prova, pra mim foi um dos mais bonitos, mas por isso, porque eu tive essa experiência. Nossa, que emoção, nossa. E que bonito, porque é o exercício conectando a gente com a nossa vida, né? E vou trazer aqui um pouquinho, mudar um pouco de assunto pra gente ir regulando as nossas emoções, né? Boa. Que o exercício também ajuda nisso. Mas a gente sabe hoje que a motivação é algo qualitativo, que une o nosso desejo, que é o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz, não precisa ser só o exercício, mas também ele, né? Mas aos nossos, que une, então, esse motivo, o nosso desejo, ao nosso... os nossos valores pessoais, né? Vou te perguntar, tu percebe que tu conseguiu fazer isso com a corrida ou consegue fazer isso?
Tu diz de me motivar, de me sentir... A motivação intrínseca é esse pano de fundo, né? Que une o nosso desejo à ação, né? E ela passa, então, por todos os valores pessoais que a gente tem, né? Se eu tô agindo conforme os meus valores, é muito mais fácil eu manter essa ação. Sim. E ela vem de dentro, por isso motivação intrínseca. E a minha pergunta é, tu percebe que conseguiu alcançar, talvez, essa motivação intrínseca? Hoje, acho que sim. Eu considero que eu tenho uma motivação intrínseca, porque eu vejo que, assim, acordar pra mim e treinar é uma coisa muito natural. Tanto que a minha psicóloga até me disse uma vez, eu vejo que quando tu tem uma quebra de rotina, tipo assim, sabe, fica doente, coisas que acontecem, e muda, eu vejo que isso te impacta, que dá uma desreguladinha. E realmente, né, eu noto, assim, que é muito... Eu gosto muito, gosto de acordar e treinar. Tanto que, assim, eu treino 6 vezes por semana. No domingo, não. Mas eu tô quase botando alguma coisa no domingo. Porque eu já sinto, assim, de acordar e não ser a primeira coisa que eu faço. Sim. Tudo, né? Até a coisa que eu como antes de treinar. Eu já, no domingo, não como a coisa que eu como antes de treinar. Eu já fico... E pra mim é muito... Mas isso foi, assim, uma construção de muitos anos. Porque mesmo quando eu já corria e já tinha feito a meia, assim, já tava bem engajada na corrida, foi se transformando, sabe? Hoje eu vejo que é diferente. Por exemplo, eu até falei isso ontem, enfim, tava participando desses desafios de Instagram, de mudança de hábito e tal. Era bem divertido. E justamente tava falando, assim, sobre isso, assim, sobre, em outros momentos, se eu tivesse, assim, alguma coisa de trabalho, ou outras coisas de vida pessoal, o treino, por mais que era importante, em vários momentos ele ficaria em segundo plano. Hoje eu vejo que ele tá muito em primeiro. Eu trabalho bastante, eu tô com uma rotina bem intensa de trabalho, mas eu não abro mão de treinar. Isso eu notei. Então, tipo assim, se, sei lá, eu vou dar uma aula amanhã. E daí eu posso me preparar até um pouco mais tarde hoje, ou eu paro ali num ponto e tá pronto, é isso, e respeito ali meu horário de treino, eu vou fazer isso. Porque eu vejo que me entrega mais, inclusive pra minha área profissional, pra outras coisas, do que, enfim, né, vale a pena. Então, hoje eu respeito muito, priorizo muito meu treino, tento manter na medida do possível a minha rotina, de tentar dormir cedo, até porque eu acordo às 5 da manhã todos os dias, então isso envolve deitar, né? Deitar num horário que feche ali, né, pelo menos 7 horas de sono, e pra mim hoje isso é muito natural. Não é tão natural assim ainda acordar às 5, mas é muito natural botar o despertador pra tocar às 5 da manhã. Sim. E como é que tá hoje a tua rotina de treino, né? A gente já viu que tu gosta muito de correr, né? Que é algo que tá intrínseco já na tua rotina. Se acabar com a tua rotina, acaba com o teu treino e vice-versa, né? E como que tá hoje a tua rotina de treino? Tu tá te preparando pra alguma prova? Nos conta os bastidores. Tô me preparando. Assim, gostei muito de fazer maratona, mas agora tô me preparando. Ainda não tô me preparando pra uma meia, mas eu já tenho uma meia marcada em novembro, que é a minha prova alvo desse semestre, que vai ser no Vale dos Vinhedos, acho que vai ser bem legal. Que lindo. Tô empolgada. E esse domingo eu vou fazer a Poa Day Run, amanhã. 8 quilômetros, e é um treino que eu quero treinar velocidade, que é um dos aspectos que eu tô focando agora, aproveitando que eu não tô fazendo um ciclo ainda, eu tô tentando melhorar minha velocidade. São essas provas que eu tenho agendadas, mas ano que vem, com certeza, alguma maratona, pelo menos, eu vou fazer. Que legal. Sim. Muito bom. E me conta uma coisa, tu falou, então, que tu já acorda às 5 da manhã pra treinar, e aí o teu dia começa só depois que tu fez a tua prática de exercício físico ali. Só primeiro, quanto tempo de treino é por dia? Varia dependendo do momento do ciclo. Geralmente,
Tu tinha perguntado antes como é que é a rotina de treino, né? Então, segunda e sexta são treinos mais regenerativos. Leva ali um pouquinho menos de 1 hora, porque é só pra soltar a perna, assim, uns 8 quilômetros. Daí, na terça e quinta eu faço funcional, leva 1 hora e pouquinho. Na quarta é treino de pista. E daí, às vezes, leva um pouco mais de 1 hora. E no sábado é o longo, né, da corrida. Tá. E daí leva mais de 1 hora, que daí a gente faz distância assim, 14, 16, 18, enfim. Entendi. Claro, quando tá no ciclo da maratona, isso eu vi bastante, assim, nos 2 ciclos que eu fiz da maratona, os treinos, eles ficam bem longos, principalmente quarta e sábado, porque daí no sábado, tipo assim, não é 14, tu vai fazer 30, sabe? Sim. Claro, vai variando, tu não vai fazer 30 todo fim de semana. E a pista também, eu ficava quase 2 horas na pista fazendo tiro, então isso envolve também tu organizar a tua agenda de trabalho para ter essas, apesar de começar cedo, começar às 6, tu tem que ter um espaço ali, né, pra voltar, tomar banho, se alimentar e começar a trabalhar. Outras coisas que estão associadas à prática do exercício, né? Exatamente. Mas eu fiquei pensando assim, como uma pessoa que não é atleta nem amadora, de vez em quando tu não sente, tipo, não sei se a palavra é preguiça, mas por ter que acordar tão cedo, de tu acordar, tipo, hoje eu tô um pouco mais cansada. Assim, não que tu não tenha vontade de treinar, mas que tu acorda com a energia um pouco mais baixa, assim, sabe? Totalmente. Assim, sim. Sim, vários dias. Talvez é mais frequente isso do que acordar, tipo assim, com passarinhos cantando. Olha só. Mas, às vezes, é bem difícil. Acho que foi de quarta pra quinta, minha cachorra devia ter algum barulho, assim, que eu não identifiquei. Eu identifiquei o barulho dela. E dela chorou, latiu várias vezes durante a noite. Entendi. E eu acordei muitas vezes. Eu tava assim, podre. E daí, tocou o despertador às 5 da manhã e eu... Palavrão. E daí eu pensei, mas assim, porque eu sabia, eu já tinha tido uma noite ruim. Entendi. Se eu começasse o meu dia matando o meu treino, que é uma coisa que, além de tudo, me ajuda a regular o humor, nossa, eu já ia começar meu dia muito ruim. Eu prefiro é um dia que eu dormi menos, eu vou estar mais cansada, vou ter que dar meu jeito, sei lá, depois do almoço... Fecho os olhos 10 minutinhos, tento recompor, tomo mais café, vou ter que dar um jeito. Mas prefiro ir. E assim, tem vários dias assim. Às vezes a gente tem algum compromisso, né? Eu tento, assim, limpar muito a semana de compromissos sociais, porque eu vejo que se eu durmo... Noturnos, né? Noturnos, isso. Mas o meu horário de almoço, ele é curto, então... Sim. Daí não limpo da semana inteira. Mas eu tento porque, nem tanto pelo esporte, porque assim, se tu dormir, tu consegue acordar às 5 da manhã. Quer dizer, eu nesse momento, tipo, eu vou acordar. Se o despertador tocar, eu vou acordar. Agora, trabalhar depois ao longo do dia é bem sofrido, se eu não descansei tanto no dia anterior. Então, ou ao longo do dia, digamos assim. Então, hoje, mais até do que pela minha rotina de treinos, pela rotina de treino também, porque o sono, ele ajuda na recuperação muscular, mas mais do que isso, eu tento limpar minha semana pelo trabalho, para que eu possa trabalhar com qualidade ao longo do dia, porque assim, eu gosto muito desse esporte, eu preciso sustentar ele, eu invisto em suplementação, tênis, roupa, então eu preciso manter meu salário bom, né? Então preciso trabalhar com qualidade. Uma coisa vai alimentando a outra. Exatamente. E como tu lida com os dias que tu acaba faltando? Acho que a gente falou até, às vezes a gente fica gripada, às vezes a gente precisa tirar férias também, ou às vezes por lesão também, acaba que não pode fazer o treino inteiro, ou muda a rotina. Como é que tu lida com esses momentos de lapso, assim, digamos assim? Sim. Essa é ótima, porque eu acho que por mais que eu experimente desafios correndo... Não, se bem que tem momentos correndo que é bem difícil, mas isso também é difícil, né? Quando tu tem... Ainda mais quando são coisas que tu não escolheu, tipo uma lesão. Nessa última prova, no ciclo, eu me lesionei. Então, isso, né, eu tive que parar. Depois, né? Até a prova fui arrastando, mas depois tive que parar. O que eu hoje tento fazer é pensar muito do tipo, o que vai ser mais sábio? Esses tempos eu tava um pouco resfriada, tipo assim, não tava morrendo, daria pra ter ido correr. Não, sabe? Mas assim,
Eu tive febre na noite anterior, tava me sentindo um pouco Uhum. resfriada. Eu pensei de manhã, o que vai ser mais sábio? Talvez se eu faltar hoje, eu dou tempo pro meu corpo recuperar. E daí eu consigo voltar amanhã ou na quarta. Uhum. E eu vou perder menos dias de treino e eu não vou também comprometer o meu trabalho. Porque, poxa, é muito ruim trabalhar doente, né? Uhum. Então, isso tem me ajudado a pensar assim, o que vai ser mais sábio? Porque também é muito fácil, né, Tchela, a gente entrar numa febre de não dá pra faltar treino e... Claro. E, enfim, né, a gente vê... Eu sigo muita blogueira de esporte, às vezes, nossa, o pessoal tá treinando muito, daí tu fica, meu Deus, e eu não fui... Mas aí tem que... Eu acho que é bem de... que daí é o termo que eu uso na psicologia, de conectar com a tua mente sábia, né? Do tipo... Pensar no meio do caminho e para os teus objetivos de longo prazo, o que vai ser... Sim. O que vai ser melhor. E daí... Isso me ajuda a ficar em paz. Quando eu preciso fazer isso, ou até depois dessa maratona, eu fiquei quase um mês sem poder correr. Porque eu tava tratando essa lesão que eu tive, que era bem de corredor, nada grave, mas assim, não dava pra correr. Detonei meu joelho, né? Então, assim, eu tive que recuperar, agora recuperou, mas porque eu respeitei o processo. Então, o que eu fiz ali foi, tá, já que eu não posso correr, eu vou fazer o que eu posso. Então, eu substituí os dias da corrida pela funcional, focava muito em exercício para fortalecer o que tinha lesionado, foquei muito em físio e tentei, tipo assim, melhorar o que tinha a causa da lesão. Perfeito. Sim, então é muito de um equilíbrio, né? Entender que as coisas vão flutuando, o próprio ciclo de treinamento não é uma linha, não é uma reta constante, né? Então, de poder lidar com todas essas situações. A nossa entrevista, ela vai ser assistida também bastante por profissionais do exercício físico, que é o público-alvo da Curfit, né? E eu fiquei pensando, né? Todos esses momentos, dificuldades que tu falou, eu achei muito legal que tu trouxe que já teu ingresso na corrida, digamos assim, foi muito importante o papel do professor que te acolheu, né? Te respondendo as mensagens, mas eu fiquei pensando se tu teria dicas, assim, para esses profissionais do exercício também, né? De coisas que tu gosta de ouvir ou de ler, às vezes, por mensagem do teu treinador. Também pode ser do teu nutricionista, da tua psicóloga, enfim, coisas desses profissionais que te acompanham. Tá, ótimo. O meu treinador, sim, fez desde o início até hoje, né? Faz toda a diferença. Eu acho que... É o mesmo, desculpa, só É o mesmo. Desde sempre é o mesmo. É o Gabi, que é o, enfim, né? O dono ali do Clube da Endorfina. Eu acho que, assim, é muito importante tu confiar muito no teu treinador. E eu confio inteiramente no Gabi. Se o Gabi fala que é pra fazer tal coisa e que ele acha que eu consigo fazer tal coisa, eu faço a tal coisa, porque se ele acha, ele... Se ele tá dizendo... Se ele tá dizendo, é porque dá. Porque ele... Uma das coisas que eu vejo nele... E que vou tentar transformar isso numa dica. Mas eu vejo ele muito sensato. Então, tipo assim, ele super me estimula. Tanto que, né, cheguei... corri uma maratona, né? Corri 2 maratonas. Correu 2 maratonas, não foi nenhuma. Ele super me estimula. Ao mesmo tempo, ele não é do tipo, vamos lá, tarará. Ele puxa, ele segura quando ele vê que é importante dar uma segurada. Então, do tipo assim, na pista vai dando tiro. Daí, agora que eu tava treinando velocidade, deu, nossa, quero ir mais rápido. E às vezes ia um pouco mais forte do que ele tinha passado. Era tipo, segura, tá muito forte. Porque o que ele sabe? Ele sabe que se eu manter aquele ritmo, eu não vou terminar o treino, porque eu vou quebrar antes. Então, claro, ele trabalha com isso há muitos anos. Então, ele sabe muito bem. Eu acho que esse equilíbrio entre estimular, puxar, incentivar, porque ele já fez muito isso comigo, do tipo, não deixa cair, né? Assim, quando eu tava caindo não, faz força. Ou segurar também quando ele vê que, espera, segura um pouquinho. Acho que ter esse equilíbrio é muito... muito importante e baseado no que ele conhece do aluno, porque, tipo assim, essa orientação que ele dá pra mim é diferente da orientação que ele vai dar para as minhas amigas que também correm ali, porque ele sabe como é o processo de cada uma, ele sabe o que cada uma consegue entregar naquele momento, então é bem personalizado, eu vejo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
Então, ele não vai, tipo assim, vamos lá, se ele sabe que, tipo, não, eu tô entregando o máximo que... Ele não vai fazer isso. Sim. É interessante, porque eu acho que o que tu tá dizendo, em outras palavras, é que ele tá sempre atento à tua necessidade. Sim. Naquele momento do ciclo ou do treino, né? Uhum. Sim, exatamente. E acho que, pra mim, também, o que ajudou assim, me ver como uma pessoa. Porque quando a gente perdeu o vô, né? Eu tava no meu primeiro ciclo da maratona, então era tudo novidade. Eu tava, né, bem ansiosa, naturalmente. Sim. No segundo também, mas por questões diferentes. Mas eu tava, assim, ansiosa, Poxa, cada fim de semana era um recorde pessoal de distância, né? Porque era, tipo assim, 26. Meu Deus, nunca corri 26. 28, nunca corri 28. 30, nunca corri 30. Então, era sempre uma distância nova. E quando a gente perdeu o vô, eu lembro que era o treino de... Eu acho que era o treino de 26. 26 ou 24, eu não fiz, obviamente. Aquela semana eu não treinei. Faz 1 ano agora. Faz 1 ano agora. A avó me lembrou hoje. E eu não treinei naquela semana, até porque a gente ficou, né, super envolvida com a família e não tinha condição mesmo, né? Poxa, eu vou, enfim, né? Pessoa que a gente era muito importante. E ele me mandou uma mensagem, né? Falando assim, Mari... Ele, o treinador, só pra ficar claro. Isso, ele, o treinador. Não o vô. Não o vô. Queria, mas não o vô. O Gabi me mandou uma mensagem e ele disse, Mari, lamento muito, né, pela perda do teu vô. Não lembro bem como é que era o início da mensagem, mas ele falou, não tem nem o que te dizer no momento desses. Quanto aos treinos, fica tranquila, a gente vai recuperar. E parece uma coisa do tipo, nossa, mas falar do treino... Mas assim, pra mim aquilo foi super importante, porque eu tava preocupada. Eu tava sem condição de treinar aquela semana... Mas eu tava preocupada, tipo, nossa, será que eu vou prejudicar muito o meu ciclo? Porque eu não vou, né? Parei uma semana inteira. Então, aquilo me acalmou o coração do tipo, tá. E eu acho que, então, esse tato também de saber o momento. Porque o Gabi, ele é bem durão, assim. Ele puxa, sabe? Ele, né? Às vezes, quem olha de fora, talvez ele pareça um pouco brabo. Mas a minha impressão é que ele sabe os momentos, assim, de... Tipo assim, que tu precisa. Entendi. Uma vez eu passei mal na pista, baixou minha pressão, eu caí. E eu, na hora, né, foi todo um... Eu chorava, porque eu fiquei arrasada, me senti a bolacha mais podre do pacote. E tava passando mal, né, então também tava chorando do mal-estar. E me machuquei, né, me ralei. E eu segurei... Quando eu caí, eu segurei o choro. Daí eu fui... um professor de um outro grupo que foi perto de onde eu caí me ajudou. E eu levantei, fui bem quietinha, cheguei no Gabi, eu comecei a chorar. Dele, o que aconteceu? Deu, Gabi, eu passei mal. E dele, mas tu vomitou? Daí eu falei, não, eu caí. Dele, calma. Daí, calma, tá tudo bem, tu tá assustada, tu fez muita força, tá tudo certo, acontece, tá tudo bem agora. Tipo, ele foi super sensível. E naquele momento eu tava assim, ó, muito vulnerável. Então, pra mim, aquilo foi... Tava muito abalado, exatamente. Então, aquilo foi muito reconfortante e pude me reerguer daquilo, né? Acontece, né? A gente supera. Cai correndo. Tropeços da vida que... Às vezes, literalmente, né? Literalmente nesse caso. Ai. Então, não sei se tem mais... se tu pudesse dar uma dica, assim, né? Pra todos os treinadores. Tem alguma coisa mais pontual ou é realmente isso de estar atento às necessidades? Acho que isso, tá atento às necessidades, ter o tato também de saber, tipo, às vezes tu tá num dia ruim, ter o tato, assim, de, hoje dá pra puxar um pouco mais ela, não, assim, tá atento, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, que legal, eu acho que para quem ficou assistindo, né, para os profissionais que assistiram, já é uma dica super interessante, eu acho que a gente fala bastante sobre isso. Não deve ser fácil o trabalho do teu treinador de identificar as necessidades de cada pessoa, mas é um trabalho e eu acredito muito também o quanto que a psicologia pode auxiliar, né, e até ouvir esse podcast, eu acho que ouvir sobre as pessoas... A experiência das pessoas, né, dos maratonistas, dos atletas, dos alunos, pode ajudar o próprio treinador a se colocar no lugar, a criar uma certa empatia, né, muito legal. Mari, mais uma vez te agradecer em nome da Curfit,
pela tua participação aqui. E eu queria abrir um espaço, se tu quiser deixar uma mensagem final, enfim, para quem tá nos ouvindo, fica super à vontade. E muito, muito obrigada. Imagina, eu de novo agradeço muito o convite, assim, me sinto super especial de ser escolhida. Hoje em dia tanta gente corre que, assim, né, eu fico, que legal, né, poder falar sobre isso, porque eu acho que muita gente pode falar muito bem. Minha dica continua, né, quando fica difícil, porque eu sei que tem momentos, e assim, eu sei que tem momentos que é super desafiador correr e que dá vontade de desistir, largar tudo, mas assim, lembra do porquê tu faz isso. Eu acho que lembra do teu propósito, porque é só o teu propósito que vai te segurar nos momentos mais difíceis, e os momentos mais difíceis, eles vão surgir, mas eu juro que a gente sai uma pessoa muito mais fortalecida, assim, a minha mente hoje é muito mais forte do que ela já foi, e é só graças ao esporte, assim, junto com muita terapia, óbvio, mas realmente, nessa última maratona, eu lembro que no clube a gente ganhou flores, quem correu a maratona, e vinha com um recadinho nas flores que dizia assim, né, assim, só descobre o quão longe tu pode chegar aqueles que ousam ir longe demais. Eu acho que o esporte, ele traz isso, assim, ele nos mostra que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Que legal. Então tá, muito obrigada mais uma vez. E espero te ter aqui de novo como convidada em algum outro momento. Sim, pode chamar. Tchau, obrigada. Até a próxima.